Ei, Capitu, estamos ao vivo. Boa noite, meu povo. Boa noite. Eita, o que é isso? Boa noite a todos. Olá, Cibele. Boa noite a todos. Muito bom ter vocês por aqui. Nosso domingo. Olá, Orlando. Tânia, amiga querida. Fabrício também entrou. Boa noite, Fabrício. Hoje o nosso Capitu Conta, nós vamos ter 2 autores contemporâneos. Olha que maravilha. E por que a gente não vai ter autor clássico hoje, né? Nós vamos ter 2 contemporâneos. Porque o dia que eu tive Covid, aquelas 2 semanas, lembra? Eu perdi a voz e aí os nossos 2 autores, eu não consegui ler a obra deles, infelizmente. Né? E aí, Orlando. E aí eu resolvi juntar os dois numa única edição do Capitu, para não ficar demorando muito tempo, né, gente? Eu tô muito feliz que vocês dois estão aqui. Eu tenho muitas coisas para falar sobre a obra de vocês. Vou esperar mais um pouquinho para aguardar o pessoal entrar. O Orlando Ferreira vai ser o nosso poeta de hoje. Vou apresentar a obra dele. E o nosso querido amigo Fabrício Bueno, o contista contemporâneo. E eu vou ler uma parte da obra dele também. E vamos conversar um pouco também, né, sobre a obra deles. Se a gente conseguir ler as obras e poder chamar vocês para a gente conversar um pouquinho, não sei se vocês vão querer. Se não quiser, não tem problema também, tá, povo? Aqui no Capitu é tudo... Ninguém é obrigado a nada. Se vocês não quiserem aparecer no vídeo, a gente pode conversar também pelo chat, tá? O importante é deixar informação sobre o texto de vocês e sobre a obra de vocês. Tá certo, meu povo? Deixa eu chamar um pessoal aqui para ver. Convidar um pessoal aqui para participar. Se vocês puderem e quiserem, chame seus amigos para participar. Ok. Chamando o pessoal. E nós vamos começar com a obra do Orlando, que chama A Evolução do Primata. Esse aqui é o livro do Orlando. Eu vou começar com a poesia. Deixa eu pendurar isso aqui para ficar melhor para vocês escutarem. Ok. E em seguida a gente conversa um pouquinho sobre a tua obra, Orlando, que eu fiquei muito curiosa. Tem várias coisas aqui que eu gostei muito. Depois eu vou passar para você saber se é isso mesmo, essa impressão que eu tive. Oi, Gi! Boa noite, que bom te ver por aqui. Espero que vocês estejam todos bem. Uma coisinha que eu queria falar com vocês sobre o horário do Capitu é que nós vamos agora fazer ele no domingo, né? Antes era quinta, nas quintas, e agora a gente vai fazer ao domingo porque eu mudei meu horário no trabalho. E aí eu tô dando aula à noite, no mesmo horário do Capitu, então eu tive que trocar.
E aí, agora a gente vai mudar um pouquinho, tá? Vai ser domingo sim, domingo não, né? E eu vou ver se eu consigo fazer assim, ver se dá certo, né, gente? Ler as obras e se sobrar um tempinho no final, a gente chama os escritores para conversar um pouquinho, tá? Se os escritores quiserem, obviamente. Aí a gente conversa um pouquinho sobre a obra, nada muito longo, tá? Porque eu tento terminar o capítulo assim no máximo em 1 hora para não ficar uma coisa muito cansativa, muito prolongada. Mas para que o pessoal conheça os escritores e fale um pouco sobre a obra deles, eu acho interessante isso, né? Então, nós vamos começar com o livro do Orlando, A Evolução do Primata. O livro de poesia dele tem 2 capítulos. Um é a manifestação. Eu vou mostrar. Ele é assim, eu gostei muito do livro do Orlando, porque ele é muito simbólico, né? De cara você já vê assim, na capa, tá vendo aqui? Tem uma imagem, né? Dual. E aí a capa, ela já te dá uma certa. Você já se questiona, porque a evolução do primata e tem aquela imagem dual. Pelo menos eu fiquei observando muito ela. E aí quando no. Você entra na obra, você vê de cara que tem 2 capítulos, né? Um é esse aqui, a manifestação, com essa imagem fechada assim, tanto quanto bruta assim, né, que me lembra mesmo primata. E a segunda imagem me deixou muito intrigada, gente, que chama o Despertar, que é o segundo capítulo. E é assim, ó. Eu coloquei um monte de etiquetinha aqui, gente. Estão vendo que eu marquei o livro inteiro, né? Que eu fiquei pensando, meu Deus, tanta coisa boa, eu gostei tanto que eu não conseguia decidir quais as poesias que eu ia ler, então eu vou ler várias, porque é muito bom. E aí o segundo capítulo é assim, ó, estão vendo? O Despertar. E aí tem essa imagem, assim, bem futurista, assim, eu gostei muito. Antes disso, eu quero ler a dedicatória que o Orlando escreveu. Eu adoro dedicatória, já falei isso pra vocês, né? Eu acho muito legal, assim. Eu gosto de escrever dedicatórias e eu gosto de ler dedicatórias. Deixa eu... A escritora Rose Rabelo, um forte abraço do poeta Orlando Ferreira. A vida são manifestações de vivências e emoções. Viva e seja feliz. Fevereiro de 2022 foi o dia que ele encaminhou o livro para mim. Eu fiquei muito feliz, muito bonito. Muito obrigada, Orlando. Muito obrigada. Nossa, pegasse a essência do livro. Foi isso? Ah, então tá. Eu fiquei pensando sobre exatamente. E eu vou ler e depois, no final, eu vou conversar, perguntar pro pessoal que está assistindo se foi essa a impressão que eles tiveram também, tá? Eu vou começar com o capítulo 1, a manifestação, e depois eu passo pro capítulo 2 e leio algumas coisas também, tá, gente? Então, ó, no capítulo 1, a manifestação, a gente tem uma poesia que chama Sílaba. Nada é tão sórdido quanto as palavras mal pensadas, finalmente ditas. E aí tem uma poesia, marquei aqui, inseto ou maníaco. Sua cara careta, a gente ainda tá no capítulo 1, tá? Sua cara careta apontava para os céus, seus olhos vespa, galopante para o além.
além dos lábios meus e dos corpos teus. Suas pernas, pernetas, marcavam o caminho percorrido. Suas patas curvilíneas regrediam para o impulso de uma real nobreza. E o inseto, agora sentado à beira do caminho, insistia em dizer sim ao trânsito invisível que imaginava incessantemente existir. E tem uma poesia. Antes de entrar no capítulo 2, eu vou ler uma última poesia desse capítulo. Suor sem sexo. Eu achei essa poesia muito profunda. Quando amanheci, diante da insignificância, fiquei imaginando o porquê dos dias frios. O vazio tornou-se o alicerce de todas as palavras e deixei cair ribanceira abaixo o teu olhar morto, a tua boca falecida, para nunca mais achar amor nenhum, palavra alguma, suor sem sexo. Eu gostei muito dessa poesia. Ela faz um desenho, né, da solidão. Ela vai criando esse anseio solitário. E aí, por fim, você imagina a última imagem da solidão. E não é solitude, né? É solidão mesmo que ele sente. Sabe qual foi a impressão que me deu, Orlando? E daí você me confirma se foi isso? Quando eu li o seu livro com esse título, né, a Evolução do Primata, e quando eu peguei a primeira parte dele, parecia que eu estava lendo um Gênesis misturado com cientificismo. Foi muito louco, assim, sabe? Muito louco, assim. Inclusive os títulos me remetiam, assim, né? Essa primeira parte, eu tô falando, né? Essa primeira parte. Inclusive os títulos me remetiam. Por exemplo, a sílaba, né? Ou essa aqui, tem uma outra aqui, deixa eu ver se eu acho. Não sei se é. Sou. É essa aqui, ó. Sou. Que também é outro título que me remete muito ao Gênesis, né? Que no início era o verbo e depois formou-se palavra. Isso me veio muito na cabeça, assim, enquanto eu estava lendo essa primeira parte do teu livro, assim. Me remetia o tempo inteiro. E aí, a segunda parte do livro chama O Despertar, que é aquela imagem bem bonita que eu mostrei para vocês, que é algo bem futurista, a criação. É isso mesmo, Tânia, a criação. Uhum. Foi o mesmo sentimento que eu tive. Principalmente aquele que eu li do inseto, né? Ele vai te dando todo um contorno de ideias. Essa é a ideia mesmo. E aí eu vou ler mais um do Despertar. E aí o capítulo 2 já é uma outra pegada. Ó. O livro está todo marcado, né, gente? Comecei a marcar os que eu gostava mais, as poesias que eu mais gostei, ficou todo cheio de etiqueta. Sim, o Orlando falando, sim, ele é a trajetória do ser humano enquanto ser pensante em toda a sua caminhada. Foi isso. Foi isso. Isso mesmo que eu pensei. E aí ele faz
né? Esse preâmbulo, né? As suas descobertas. Eu achei essa ideia muito bonita, Orlando. Muito bonita mesmo. Porque não é só um livro de poesia. Ele tem uma história. Ele está contando uma história. Com poesia. Eu achei muito bonita essa ideia. E aí, no segundo... Deixa eu ver aqui o que eu marquei. O Despertar, tá? Aí, a poesia que abre esse capítulo chama Profano. Passou. Percebi teus passos, silenciosos como o zumbi do vento. Barulhento como as ondas do oceano. Não entendo como são lentos, tolerantes e muitas vezes solitários. De onde vem? Por que me vens? Por que não deixar essa ignorância cegar consumir? Por que perder esse infinito momento? Como dono e criador do próprio tempo. Os dias passam, os anos amadurecem. Pergunto, qual será o objetivo? Tantos caminhos, milhares de jornadas vividas. Simplifica o ser e sentir. Não sejas tu tão indecifrável nesta vida profana, neste piscar cósmico e temporal. Aquela ideia de finitude, né, gente? Aquele tapa na cara. Oi, Aline, tudo bom? Olá, olá. Oi, Nassau. Todo mundo dando oi pra você, Nassau? Tudo bem? Opa! E eu peguei mais uma poesia desse mesmo capítulo, que eu achei muito bonito, e que eu imaginei que você tenha escrito para Tânia. Não sei. Mas na realidade, quando eu li essa poesia, eu imaginei a Tânia. É verdade. Chama Morena, o título da poesia. Quando caminhas, morena, perfuma as ruas e as avenidas. Teus cabelos balançam, são folhas de azaleia, enfeitam meu jardim, tão carente de flores. Eu achei tão bonito. Esse Morena chama o nome do Orlando. O título. Bem essa, tá vendo? Não, e o engraçado, né? Engraçado, para quem tá assistindo não sabe, gente, o Orlando, eu conheci o Orlando através de uma amiga queridíssima minha, Tânia. E trabalhamos no mesmo local por alguns anos, né, Tânia? E aí, o esposo dela, o Orlando, que é poeta. E quando eu li essa poesia, eu imaginei a Tânia caminhando na rua, né? E balançando o cabelo e caminhando. Engraçado, né? A gente sempre faz uma imagem quando a gente lê. Obviamente, quem não conhece, não sabe, né, que vocês são casados e tal, não vai ter essa... Mas eu, na hora, me veio essa imagem. Que lindo, acho que era pra Tânia mesmo. Eu também imaginei que fosse, Gi. Também imaginei que fosse. Então, meu povo, é isso do nosso queridíssimo amigo. Eu vou ler a biografia do Orlando e em seguida eu vou ler o nosso contista Fabrício. Se você puder esperar um pouquinho, Orlando, e aí no final eu quero ver se eu te chamo e chamo o Fabrício pra gente conversar um pouquinho ao vivo, se você puder, obviamente.
Então, aqui tá a fotografia do Orlando, nosso escritor, né? Na contracapa do livro. E eu vou ler a biografia dele. Nascido em Florianópolis, é formado em História pela Uniaselv. Teve menção honrosa no 4º concurso Raimundo Correia de poesia e participou do 8º Festival Universitário da Canção, em Blumenau, em 1984. Antologias Poetas Brasileiros de Hoje, as antologias que ele participou, né? Escritores Brasileiros, Poeta Mostra Tua Cara, eu adorei esse título. Lançou o recital poético do primitivismo à consciência e luzes fragmentadas. Os livretos Covas, Bosta Poética e Gravidez Poética. Foi um dos fundadores, em 1988, do grupo de poetas e escritores Mário Quintana. Com o grupo, lança o movimento cultural do ultrarrealismo e o Jornal do Ultrarrealismo, movimento este que abrangeu a literatura e as artes em Itajaí e região na década de 80. Maravilha! Maravilha! Eu adorei a ideia do livro, eu adorei o livro. O livro foi lançado pela editora Juca Palha, que é uma editora que é de Palhoça, né, Orlando? E, bom, deixa eu mostrar mais uma vez a capa. E aí, quem quiser comprar o seu livro, como é que faz, Orlando? Você tem um link, eles te chamam no seu... Entram na sua página, te chamam, ou tem algum site que a pessoa pode entrar para adquirir seu livro? Viva o Grupo Mário Quintana. Depois eu quero que você fale um pouco mais sobre esse grupo. Depois que a gente finalizar a leitura. Ah, tá. Pode ser pelo WhatsApp, mas aí você tem... Ah, tá. Pode ser pelo WhatsApp diretamente com o autor, né? Então, eu vou passar o número dele para vocês. Depois fica gravado. Quem quiser entrar em contato diretamente com Orlando, o número dele é 48, prefixo, né? 9911-48020, tá? Esse é o número do Orlando, ou então pode entrar no Instagram dele, que é para Orlando_Ferreira. E aí você entra e chama ele na DM, que ele atende vocês, ou pelo WhatsApp ou pelo DM. É isso, né, Orlando? Maravilha! Agora eu vou ler o nosso contista contemporâneo de hoje. E no finalzinho eu quero ver se eu chamo vocês, se a gente tiver um tempinho aqui para conversar um pouquinho. O livro do Fabrício. Tá aí, Fabrício? Tá aí ao vivo, Fabrício? Não sei se o escritor tá aí. Ele tava, pelo menos eu vi. Ah, tá aí. Oi, Fabrício. Bom,
O livro do Fabrício chama O Olho e Outros Contos Insólitos. E eu vou ler hoje uma parte do conto O Olho, do Fabrício. Eu vou mostrar aqui no Kindle a capa. Essa capa, ele tá no Kindle, não sei se ele não tá no Kindle ilimitado, né, Fabrício? Ele tá no Kindle, né? E eu achei muito interessante essa capa. Ela chama atenção, né? Um olhão assim grande na frente. E eu vou ler, deixa eu ver aqui. Eu separei uma parte dela para ler. Por que eu não vou ler todo o conto do Fabrício? Porque são contos bem longos. Então eu recortei uma parte bem interessante que eu gostei muito. E vou ler para vocês. Se eu não me engano, esse conto, O Olho, eu vou até olhar aqui, ó, são 22 páginas. Então, eu vou ler uma parte dele, depois eu vou chamar o Fabrício e o Orlando para conversar. E a gente já fala sobre algumas coisas. Eu recortei uma parte do livro do Fabrício. O título é O Olho e o subtítulo é O Derrotado. Antecipava o sentimento que viria após o sono pesado, esticado no colchão. A vontade de não acordar. A vontade de não estar mais lá. Não sentir o estômago lhe roendo. A cabeça latejando. A vontade de não estar vivo para não mais sentir aquelas consequências que já nem lhe importavam tanto. Piscou rapidamente. Tentava manter o sono distante. Em vão, ele viria. Sempre depois do último copo. Há tempos já não conseguia acrescentar um novo copo à sua dose diária. Isso podia finalmente significar um fim. Não poderia ir adiante. Seu corpo já dava o sinal. Agora era esperar. Sabia que não ia ser seu estômago que ia libertá-lo. O órgão apenas o roía por dentro, lembrando o inconveniente de que estava fazendo. Seria outro. Ou outros órgãos que trairiam o fim. Trabalhavam silenciosamente o processo de desligamento, de esgotamento. Sabia como funcionava o processo. Passaria mal algumas noites seguidas. Caso não houvesse um mal súbito, o diagnóstico seria certo. Ele não se importaria. Mudar o hábito, nem pensar. Não havia o que salvar. Remédios? Bem, aceitaria de bom grado. Esqueceria-os propositalmente alguns dias. Reporia as doses sarcasticamente quando tivesse coragem ou ânimo. Mas coragem era algo que não tinha, senão faria tudo mais depressa, ou então deixaria o grande pecado de lado. O filho estava a 2 paredes, contando os dias para a solidão definitiva. Eu vou repetir essa frase, gente, porque eu gostei muito dela. Ela é muito profunda. O filho estava a 2 paredes, contando os dias para a solidão definitiva. Acordou com o cheiro de azedo no colchão. Toda a bebida que não pudesse absorver agora estava perdida. Não sentia o estômago embrulhar com o odor gástrico espalhado. Tomou um banho trêmulo, mas logo recuperou a coordenação. O menino já havia pego a carona, sem lanche novamente. Tomou a primeira dose para não pensar a respeito. Caminhou para o trabalho, abotoando a roupa. O pão, continuamente amanhecido, lhe dava leve ânsia. Agora vinha o período mais difícil do dia, as horas sóbrias, fingindo ser produtivo e útil neste emprego público medíocre que lhe enfiaram para não deixá-lo se aposentar.
Não sabia se seria o melhor, mas era uma possibilidade de um caminho menos destrutivo que gostava de alimentar. O diagnóstico era o mesmo da infância: esquizofrenia, uma verossimilhança falsa, cegueira do olho esquerdo. Um mundo à parte que enxergava, que nenhum remédio fora capaz de cegar. Apenas preferiu não ver mais, tapar o olho, parar com aquelas imagens que não compreendia. Lhe meteram no serviço deficiente, que lhe esmagara o restante da alma tão mal lapidada pelos anos anteriores. O louco, sempre fora o louco numa casa de poucos irmãos. Aquele que nascera cego de um olho, mas dizia enxergar um mundo frio e vermelho, de olhares apertados, sem sorrisos, mas com algo de belo. Havia sempre desenhos feitos pelas mãos de uma criança. Um deles, particularmente, chamava sua atenção. Ele foi proibido de tentar reproduzi-lo, assim como qualquer outra figura exótica para a sua cultura. Negaram este mundo. Era louco, diziam. Criou-se a vergonha, a aversão, a visão. Criou-se a vergonha, a aversão, a visão. Começou a punição. Uma hora cai na realidade, uma hora ele deixa disso. E vieram os religiosos, e vieram os médicos, e vieram os copos. Funcionou. Na sua mesa, um recado em meio aos maçantes papéis que o guardavam. Era dia de entrevista. Não queriam dar o nome de consulta de sessão. Era entrevista. Era entrevistado para saber se estava indo bem. Se não era um risco para si nem para os outros. Formalidades do serviço público. Caso algum grave viesse a acontecer, eles teriam provas e materiais que não houve negligência. Era isso, apenas isso. Não era uma ajuda, de jeito nenhum. Como vai o senhor? A pergunta ofensiva. A resposta pouco persuasiva. Não precisava se esforçar mais. A coisa caminhava para uma ironia permanente. Problemas com bebida? Não, respondeu rindo para si. E a família? Só o filho, lembrou-a pela incontável vez. Como vai ele? Indo para a escola, respondeu com uma dor dilacerante. Buscou um copo à sua volta, uma atitude inconsciente. Não havia copos ali. Não poderia haver. Senão, seria despedido e o filho perderia a pensão quando ele se fosse. Está precisando de algo? Precisa nos contar alguma coisa? Não. Resposta simples, curta, simplesmente curta. A entrevista terminou como sempre. Ou melhor, quase. Porque ela resolveu perguntar sobre o olho. Por quê? Depois de tantos anos, por que perguntar sobre o olho? Um calor de indignação lhe subira. Estava tudo tão quieto, sob controle, e agora ela o alertava sobre o olho. Ele nem sabia que o olho continuava ali, à esquerda de seu nariz, tapado. Coçava-o e lavava-o, às vezes, mas sem notar sua presença. Há anos não abria o olho. Quando tentara, das últimas vezes, via a vista de um olho fechado, como se pudesse ver fina pele e as poucas veias de uma pálpebra bloqueando a luz do sol. Virou as costas, uma atitude preocupante. Ela escreveu no relatório. Recomendou uma última entrevista antes do período de férias que estava por vir. Essa é uma parte do conto, tá, gente? Que eu já acho bem profundo. Deixa eu ver. Eu gostaria de poder chamar vocês dois. Será que vocês podem? O Fabrício e o Orlando. Eu queria falar com vocês dois. O Orlando a gente já conversou um pouquinho.
E o Fabrício eu queria conversar que a gente fazia ao vivo. Não é muito tempo não, tá, gente? Não fiquem preocupados. Pode ser? Beleza, Orlando. Então, Tânia. Então, esse conto, a gente fica querendo saber o que vai acontecer, né? Gente, eu li esse conto o tempo inteiro angustiada. Beleza, Fabrício, então vamos chamar vocês pra gente conversar. Deixa eu ver aqui. Ué, não consigo. Vocês conseguem. Vocês conseguem me chamar? Eu não tô conseguindo chamar aqui, não sei porquê. Pena. Vai participar ao vivo. Fabrício. Aceita entrar. Boa noite. Olá, Fabrício. Tá me ouvindo bem? Bom te conhecer. A gente só se fala pelo chat, né? Sim, sim. Uhum. Agora vamos ver se eu consigo aqui chamar o Orlando. Peraí. Orlando, eu acho que você tem que clicar ali onde tem ali embaixo no o desenho, como se fosse uma máquina ali do ladinho, aí você clica ali no convite. Isso. Aí. E aí eu já te chamo e eu aceito. Porque eu não sei porque eu não tô conseguindo. Ah, tá vendo com os universitários? Beleza. Enquanto isso, Orlando, eu vou conversando aqui com o Fabrício, aí assim que você entrar, a gente já conversa sobre o seu livro também. Fabrício, eu gostei muito, eu li uma parte, né, do seu conto, porque ele é bem longo, então eu recortei uma parte ali que eu achei interessante e li. E eu queria saber de você, eu senti, assim, eu senti uma pegada de Gogol, né, do Capote. Eu não sei se você se inspirou nele, né? E se não foi Gogol, se você, qual foi a sua inspiração? Quais são os seus autores, sei lá, que você se inspira? Por aí, tá. Primeiro eu vou perguntar isso para você. Eu tenho várias perguntas para fazer, mas primeiro eu queria perguntar isso para você. Não, eu Você não conhecia essa obra. Sinceramente, você está falando, eu não conhecia essa obra. Não costumo fazer leituras Sério? clássicas. Não conheço. Uhum. Porque Certo. eu achei que tinha. Eu assim, a gente, eu acho que ele se inspirou no Gogol. Uhum. E agora eu fiquei mais surpreendida ainda. Sim, Porque eu sim. gostei muito. Uhum. E me diz assim, ó, eu gostei muito da forma como você criou esse personagem, né? Porque você vai delineando ele de uma forma que, assim, eu li o conto, eu fiquei o tempo inteiro angustiada. Eu não sei se foi esse
você criou com essa intenção. Porque você começa a ler e começa a sentir que esse personagem, ele é muito profundo e ele tem uma solidão interna muito grande, porque as pessoas taxaram ele como louco, né? E aí eu queria saber de você qual foi a sua inspiração, qual foi a sua ideia quando você começou a construir esse personagem. O autor que mais me inspira a criação de personagem é o Cormac McCarthy, né? Tem A Estrada, tem Onde os Fracos Não Têm Vez, tem vários livros, né, dele. Para mim é um estilo que eu acho mais fantástico, né? E assim, tem outros autores também, né? Eu não vou citar todos aqui também, eu não sou bom de memória. Mas eu sempre gostei de personagens que não são óbvios, que não entregam nada gratuito, né? Que te faz viver as palavras dele, as situações, e ele não te conta quem que ele é, o que, que ele está fazendo, o que, que ele sente, mas as situações que fazem você perceber. E esse é o ponto também que eu tenho muito preconceito com a literatura hoje em dia, esses best-sellers, os personagens são muito rasos, né? Então, assim, é feito para ser vendido, né? Para fazer vendido. Então, eu acho muito interessante esse tipo de escrita, que não é nada gratuito, que tudo você tem que sentir, você tem que desvendar, você tem que descobrir junto com o personagem. Uhum, uhum. Oi, Orlando, tudo bem? Chamei o nosso poeta também para a gente conversar, né? Opa, E assim, ó, Fabrício, a pessoa, eu li uma parte do seu conto aqui. Já teve algumas pessoas dentro do chat que falaram que gostaram, que querem saber o final. E aí, como que a pessoa compra o seu livro ou entra em contato com você? Passa pra gente como que a pessoa faz. Quero comprar o livro do Fabrício, como é que eu faço? assim, infelizmente eu nunca consegui publicar ficção por nenhuma editora, né? Então eu publico de forma autônoma na Amazon, então está disponível apenas em formato eletrônico, né? Pelo Kindle. Aí você liga entrar lá, Amazon, e digitar, por exemplo, O Olho, Fabrício Bueno, e você vai achar outras obras minhas lá, mas Tem tá algum, só... tem algum link na tua página? Se a pessoa quiser te seguir, gostei desse escritor, quero seguir ele. Na minha página? Não, seria só o Instagram mesmo, pra me seguir. Uhum, Sim, sim, tá. uhum. Então, qual que é o teu Instagram, Fabrício? É arroba, vou botar aqui, ó, só um instantinho. Arroba FBB Santos. Você vai Arroba anotar aí. FBB Santos. E você tem outras obras também lá no Kindle, né? Sim, sim. Então, tem várias obras lá no Kindle. Infelizmente, Tá. as que mais vendem são as técnicas, as literárias não deslancham. Então, vamos mudar isso então, gente, pelo amor de Deus. Então, gente, quem quiser adquirir o livro do Fabrício, né? Vocês entram no Kindle, O Olho e Outros Contos Insólitos. Esse é uma partezinha. Hoje eu li uma partezinha do primeiro conto dele, né? Aqui, a capa. Esse subtítulo Contos Insólitos, eu tenho outros de contos, né? Mas eles são sempre bem metafísicos, assim, bem sem pé sem cabeça, digamos assim, né? Então, assim, eu sempre boto o conto principal seguido de contos e outros contos insólitos. Sim, eu gostei muito. Gostei muito porque ele vai dando esse o olho, principalmente, né? Ele vai causando uma angústia na gente muito grande. Né? Gente, leiam. Eu não vou ficar falando aqui dando um monte de spoiler para vocês. Vocês têm que ir lá ler. Gente, você vai lendo e ele vai te dando uma angústia, porque o personagem, ele é um personagem muito complexo. Ele tem uma cabeça esquizofrênica, né? E ele vai te passando isso aos poucos. E não é só isso, é uma solidão que ele tem, porque ele é taxado primeiro pelos familiares, e aí ele vai criando, ele vai desenvolvendo isso ao longo do conto. Eu gostei muito. E tive esse sentimento, até porque você, Fabrício, você utiliza pontuação curta, né? E essa pontuação, ela também dá essa ansiedade. Me causa essa ansiedade, né? Porque ela vai te dando
pensamentos curtos sobre o personagem, e isso vai causando ansiedade. Meu Deus, eu quero saber o que vai acontecer com esse homem. Muito bom. Sabe, Muito foi a primeira obrigada, vez viu? que eu ouvi alguém lendo, pareceu até bom mesmo, viu? É porque é diferente, né? É diferente. Qual foi teu, qual foi teu sentimento também, Orlando? Eu fiz a consideração certa do teu livro? Nossa, eu fiquei emocionado. Boa noite, Fabrício. Boa Boa noite, noite, boa pessoal. noite. Boa noite, Rose. Tudo bem? Boa noite. Cara, eu gostei demais dos teus contos, cara, e vou ler o teu livro. Adorei. Parabéns, tá? Obrigado, Parabéns. obrigado. Muito bonito. E aí, a gente fica muito emocionado quando alguém de um timbre que nem a Rose declama, né? É brincadeira, né? Uhum. Fica muito legal. E aquilo que eu te falei, Legal. bate, é isso mesmo, Orlando? Aquela leitura que eu fiz? Sim. Se tu pegar a primeira poesia ali, até eu sei que o tempo é curto, né? A primeira poesia é In Natura. Então ela dá bem a ideia de uma gênese, o início, né? O princípio, né? O princípio de tudo, a manifestação do ser, né? Ali, é o início. É a primeira poesia. E você, nossa, traçou o cronograma do livro ali, bem a história, né? Uhum. É um desenvolvimento. Eu achei interessantíssima essa sua ideia, e foi exatamente esse sentimento que eu tive. É como se, né, poxa, eu tô lendo um Gênesis jogado no cientificismo também, porque ele tem uma mistura, assim, né? E a capa dele também traz isso, né, Orlando? A capa do teu livro. Essa capa do teu livro, você lançou essa ideia para a capista ou ela te deu essa ideia? Na verdade, eu tinha esse desenho, né? Uhum. Que é o primata, metade de um primata e a outra metade de um ser mais já desenvolvido, né? Mais futurista, vamos dizer Isso, assim. bem futurista. Em Nanquim, e essa capa foi feita pelo Júnior, um amigo de Itajaí na época, que eu ia lançar o meu livro. Isso em 80, lá durante o Grupo Mariquintana, em 89, por aí assim. Só que, em virtude de vários fatores, né, não tivemos que abortar o projeto. Então, eu guardei essa capa, esse desenho em nanquim, e agora, quando eu comecei a trabalhar em cima do livro, né, antes da pandemia, né, mais uma vez em cima do livro e completá-lo, né, porque a gente nunca termina, né, Fabrício? Parece que é uma coisa, né, a gente se vai mexendo, né? A gente vai mexendo e vai indo, né, gente? E vai se apaixonando, e se apaixonando, e vai. E aí entrou a Rafaela Farias, né, que é uma design, historiadora, né, e eu mandei esse desenho para ela, e aí com o talento dela modernista, vou falar contemporâneo, né, ela fez a capa do livro, e ficou maravilhoso. Ficou muito legal mesmo. Muito mesmo. É como eu te falei, na hora que eu peguei. A mesma coisa do. Né, nem te perguntei, né, Fabrício? A mesma coisa do. Teve um capista que criou tua capa? Ou você lançou essa ideia, ou você fez? Não, todas as capas são eu que faço. É tudo produção minha, do zero. Gente, o Fabrício, vocês não têm. Gente, o Fabrício, ele escreve, ele faz capa, ele lança o livro dele, ele faz tudo. Esse homem, olha. Legal, parabéns, cara. Parabéns. Eu gostei muito. Ficou muito legal porque ele chama muita atenção e você escolheu só a parte interna, né, do olho. Você recortou. E quando eu procurei lá no Kindle... As cores, né, tá preto e branco, mas eles são duas cores para representar os dois lados que ele enxergava, né, as duas vidas que ele enxergava. Sim, sim. Eu achei muito interessante. A gente não vai ficar dando spoiler para vocês sobre o olho. Vocês vão ter que lá ler. Então, gente, só chamei para vocês. E agora eu vou começar a fazer isso no Capitu, porque teve muita gente que falava para mim, ai, gente, eu tenho curiosidade de conhecer os autores, porque às vezes a gente lê e vocês estão aí ao vivo e as pessoas querem ver
quero escutar vocês falando. E eu falei assim, então tá bom, então vamos, nos finais do capítulo, a gente vai tentar chamar os escritores, se os escritores quiserem, para falar um pouquinho e se apresentar para o pessoal. Assim como eu perguntei para o Fabrício, Orlando, agora quero perguntar para você também. A gente já deu o teu telefone e tudo, mas se você puder dar uma repetida, né? Porque eu falei lá no início da live. Quero comprar a Evolução do Primata, gostei do trabalho do Orlando, como é que eu faço? Bom, pessoal, eu estou à disposição, né? Vai ser um prazer atendê-los pelo meu WhatsApp, né? Que hoje é o veículo muito rápido, né? O WhatsApp. Então é 489-9114-8020. Esse é meu WhatsApp. É só entrar ali, ó, quero o livro A Evolução do Primata. E aí o próprio número do telefone é o Pix. Hoje está muito bom, né? Está tudo muito moderno, né, Rosa? Tudo muito moderno, então é o Pix, verdade. tudo muito moderno. Pô, vem avançar e conseguir, né, aprender algumas coisas, né? Mas enfim, Não, a gente vai. a gente consegue. A gente vai. Então, meu povo, é Os isso. universitários. Tá bom, obrigado, tá, Rosa. O capítulo... Só um pouquinho. Deixa eu falar com o povo. O Capitu Conta fica por aqui hoje. Se vocês quiserem encontrar as obras do Fabrício Bueno, lá no Kindle, digitem Fabrício Bueno. Esse conto que eu li hoje foi O Olho e Outros Contos Insólitos. Ele tem vários outros livros lá no Kindle também, caso vocês queiram. E o nosso querido poeta. Você tem romance, Fabrício? Sim, sim. Esqueci de te perguntar. Tem romance no Kindle também? Gente, vai lá procurar o Fabrício, porque só por esse conto você já tira uma base do quão maravilhoso é e do quão essa cabeça desse homem é boa para inventar história. Tá vendo? Que eu jurava que ele tinha lido Gogol, só que não. Ele me humilhou. Ele nem leu o Gogol e já escreveu uma coisa maravilhosa dessa. E eu achando que ele tinha sido, que ele olha, ele se inspirou no Gogol. E ele chega para mim e fala, nem li, nem conheço. Já dá logo um tapa na minha cara. Não, eu sou assim mesmo. Eu escrevi assim, me inspirei. Então, quem quiser, vai lá, procura o Fabrício, Fabrício Bueno, e o nosso querido poeta de hoje, que foi o Orlando Ferreira, com A Evolução do Primata. Vou mostrar mais uma vez para vocês o livro, que é lindo. Tem um projeto muito bonito. Eu gostei muito. Muito inteligente. Porque geralmente eu leio, eu gosto muito de ler. Eu já falei isso, né? Eu não sou de escrever poesia, mas eu gosto muito de ler. E geralmente quando a gente compra livro de poesia, ele tem várias poesias ali. Geralmente a gente tem uns desenhos muito bonitos em meio às poesias, representando as poesias, mas o teu, ele é diferente. Ele é um projeto, né, Orlando? É um projeto, né, que tu pega e tu vê que é uma história. Ele é e conta uma história com a tua poesia. Eu achei muito bonito isso. Muito bonito mesmo. E muito inteligente. Parabéns. Parabéns. Obrigado, Rosa. Gente, muito obrigada por vocês terem aceitado estar aqui no capítulo. Obrigado a você. Hoje. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço. 2 escritores contemporâneos que estão aí escrevendo a literatura brasileira. Isso é muito bom. E eu fico muito honrada por ter vocês aqui essa noite. Muito obrigada, de verdade. Obrigado. Obrigado aos leitores também. E parabéns, a todos. Obrigado. Muito obrigada, gente. Boa noite para vocês. Obrigado, boa noite a vocês que ficaram até agora. Abraço, Fabrício. Obrigado. Um abraço para você também. Obrigado. Tchau, Fabrício. Tchau, Orlando. Boa noite para vocês. Tchau. Boa noite. Beijo para todos.